à pandemia de coronavírus pelo mundo, o município de Itapororoca também está tomando algumas medidas. Aqui comigo a prefeita institucional, Elissandra Brito. Tudo bem, prefeita? Eu gostaria de perguntar que medidas o seu município tem tomado para evitar a proliferação desse vírus, para que esse vírus não chegue aqui no município de Itapororoca. Iqueda, nós tomamos várias medidas através de um decreto de emergência, decretamos inicialmente estado de emergência no município para que se facilite a compra dos insumos necessários nesse momento de grave crise mundial em virtude dessa pandemia. Nós tivemos o fechamento das escolas, né, recomendando aos pais e alunos que permaneçam em casa. Nós tivemos também o fechamento de alguns serviços na Prefeitura Municipal, a exemplo da assistência social, fechou o serviço de fortalecimento de vínculo, o serviço que atende também a melhor idade. Todos os serviços da Prefeitura estão restringidos ao público. Por que essa medida? Uma medida que visa, sobretudo, resguardar a saúde do nosso povo. Então, são medidas importantes e nós temos restringido também o atendimento na Prefeitura para que as pessoas procurem todo o atendimento pelos nossos canais de rede social, de comunicação, pelo WhatsApp. Nós não estamos de férias, nós continuamos atentos, alertas, trabalhando, no entanto, tomando todas essas medidas necessárias para que essa pandemia não chegue no nosso município, não se alastre no nosso estado. É um decreto emergencial por tempo indeterminado e é importante que a população compartilhe essas informações, né? Sem dúvida nenhuma. Nós pedimos à população que compartilhe, que divulgue a importância de permanecer em casa, de fazer a higienização, que evitem, sobretudo, as aglomerações. Nós estamos vendo que a população continua ainda se aglomerando em alguns pontos e é importante evitar esse tipo de situação. É para o bem comum de todos. É fundamental estar em casa, nesse momento, curtindo no âmbito familiar os seus filhos, os seus parentes, mas sem oferecer a nenhum deles qualquer tipo de risco. E nós estamos lutando contra um inimigo que a gente não vê. Então ele pode estar na maçaneta de uma porta, ele pode estar no corrimão de qualquer prédio ou espaço público. Então é preciso todo o resguardo e toda a cautela para nos protegermos. Quem ama, cuida. Eu estou ainda com o vice-prefeito do município de Itapororoca, doutor Alisson Dionísio, que fala da importância, ele como médico e vice-prefeito, da importância da população em atentar para as recomendações do município. Por favor, doutor. Estamos aqui na qualidade de gestores, preocupados, atentos, vigilantes, com responsabilidade sobre o que vem acontecendo na nossa cidade, no nosso país, no nosso estado. E vivemos um momento muito difícil, que tem apavorado as pessoas, as famílias, mas é importante dizer que é uma doença real. O inimigo é invisível, mas nem por isso devemos de deixar todos os cuidados, seguir todo o protocolo. Eu queria, juntamente com meus colegas aqui, fazer um apelo, dizer que é importante, muito importante, que a gente siga esse protocolo. Qual o protocolo? É evitar aglomerações, e a gestão aqui teve a responsabilidade de fechar a piscina da nascença para evitar aquelas concentrações, as academias, as escolas, os colégios, né, colaborando também. As crianças foram dispensadas por um período de 15 dias até a evolução dessa doença. Mas é importante, eu chamo a atenção que é uma doença respiratória, é uma doença viral de gravidade, que é transmitida através das secreções respiratórias, e é um vírus que ele se multiplica rápido, atinge pessoas em volta. Os sintomas da virose começa com a febre, tosse, congestão nasal, e chegando até uma fase mais adiantada, que é a dificuldade de respirar. E aí chama atenção porque essas pessoas precisam sim ser orientadas a procurar uma unidade de saúde. Casos mais graves precisam ir para uma UPA ou para um hospital para ter a sua avaliação mais detalhada
e, em último caso, ser internada, quando for o caso, para cuidar da sua saúde, que é muito importante. Eu chamo a atenção também que pessoas idosas, pessoas que têm a comorbidade, que é aquelas que têm uma doença associada, como hipertensão, diabetes, doenças crônicas, o câncer, tem mais facilidade de contrair a doença. Então, é preciso que a gente dê atenção especial aos idosos. Com relação às pessoas que também chegam dos outros municípios, de outras cidades, de outros estados, é importante que tenham consciência de ajudar, colaborar nessa fase tão difícil, procurando ficar na sua residência, com a sua família, para que não haja propagação do vírus, né? Então, é importante que as pessoas tenham essa consciência e ajudem a população. Chamar a atenção também que não existe um tratamento específico, existe muita notícias falsas aí que o tratamento já existe, na verdade não existe. Existe sim, a melhor coisa que nós temos que fazer é a prevenção. Então é importante que tenham sempre cuidado de lavar as mãos, né? O isolamento social é importante para evitar a disseminação. Os cuidados de higiene, que sempre foram essenciais, devem ser mantidos com dobrar a atenção dessa parte. Diariamente as informações são chocantes para a população, mas nós temos que ter consciência que, seguindo o protocolo, nós estamos contribuindo para a disseminação, para vencer essa batalha. Bom, aqui comigo também o secretário de Saúde do município de Itapororoca, o Ronaldo Macena, que vai falar das medidas que a secretaria dele já tem posto em execução. Por favor, secretário. Bom, Ikeda, é o seguinte, nós estávamos com programação para essa semana, mas mediante, eu digo programação de educação da população e nas escolas, mas mediante o boom, né, que aconteceu no final de semana da multiplicação de casos, infelizmente tivemos que tomar algumas atitudes de forma emergenciais, a exemplo da suspensão das aulas de imediato. E assim, ontem tivemos uma reunião com profissionais de saúde, médicos, dentistas e enfermeiros, como seria o acesso à unidade, em que perfil. Então, o que é que ficou decidido? Por exemplo, dentistas, eles só vão atender em casos realmente de extrema necessidade, eles irão permanecer na unidade para dar o apoio aos demais profissionais na parte educacional, orientando a população, entendeu? A questão da procura à unidade, né? Alguns grupos foram cancelados, a exemplo, nós tínhamos uma programação durante o mês de março, por ser o mês da mulher, tinha programação de grupo de mulheres, né? De conscientização, de prevenção, então tudo isso foi suspenso. Algumas atividades como puericultura, exames de citológico que não são de urgência, foram cancelados também. No momento estamos dando prioridade ao quê? A pessoas que apresentem alguns sintomas que levem a que seja do Covid-19 e pessoas realmente de extrema necessidade que estão procurando as unidades básicas de saúde. Por que isso? Para evitar que haja uma grande aglomeração de pessoas sem necessidade no serviço e que venham a contrair o vírus, né? Uma pessoa saudável procura a unidade, chega lá, tem uma pessoa que pode estar com o vírus e levar aquele vírus para casa. Por que a gente tomou essa prevenção? Porque muitos são idosos, né? Crianças, e assim, nosso maior medo é nesse realmente desse pessoal, idosos e pessoas com doentes crônicos, porque é o que está acontecendo o maior número de óbitos. Então a gente pede à população, né, que realmente só procura a unidade em casos de extrema necessidade. Se apresentar algum desses sintomas, que tanta mídia já propaga por aí, e que realmente tente ficar em casa em isolamento o mais tempo possível, até que haja uma nova normatização das autoridades sanitárias do Ministério da Saúde. Nós pedimos que você atente para todas essas medidas que estão sugeridas ou determinadas no decreto. Que você, mesmo não estando no grupo de risco, você tenha consciência que pode transmitir para aqueles que você ama. Quem ama, cuida. Nós estamos cuidando de você.